Da decisão, do palco da decisão de amanhã para o Atlético na Sul-Americana, já está Lauro Lopes para começar a trazer as informações para essa partida contra o Bragantino. Ó, tá em posição oficial aí, Laurinho. Pronto, Bel. É porque estava rolando um teste de som aqui na arena, né? Tocando o hino nacional brasileiro. Terminou há pouco. Eles estão fazendo alguns ajustes aqui, pensando já na partida de amanhã. Muito bom dia a você, ao Fael, a Ananda e o Gão e a todo mundo que está assistindo Alterosa Esporte. Pois é, amanhã então tem esse jogo, valendo vaga na próxima fase da Copa Sul-Americana. Lembrando o cenário da partida, né? O Atlético venceu na ida por 1-0, então um empate basta para avançar na competição. A partida só vai para os pênaltis se o Bragantino vencer por 1 gol de diferença. Qualquer outra vitória, independente do lado, obviamente que o vencedor vai estar classificado com vaga garantida nas quartas de final da competição, Bebel. O Atlético divulgou há menos de 5 minutos a última parcial para essa partida em relação a ingressos vendidos, né? Há 17.500 ingressos vendidos até esse momento. A expectativa é de que o público aumente até amanhã, até porque o Galo vem fazendo uma boa campanha recente após a pausa da Copa do Mundo. Daqui a pouquinho a gente traz mais informações sobre o time do Galo e sobre novidades. Tem desfalque para a partida e, obviamente, festa sendo preparada para a chegada do Fred. Bel, volto com você. Beleza, Laurinho, daqui a pouco de volta e daqui a pouco vamos falar desse desfalque também, né, Fael? Começamos a falar ontem, mas foi confirmado aí. Pois é, Isabel, Galo e Bahia aqui na Arena, Galo e Remo são alguns dos exemplos que eu quero dar agora. A dificuldade que o Barba tinha em ter equilíbrio, de saber segurar um jogo sem abdicar de atacar, sem deixar o adversário ser dono e senhor do jogo. Nesse jogo contra o Grêmio, na rádio, e por isso a vossa City trabalha em tanto lugar, eu falo, esse é o desafio do Galo para o segundo tempo, é o Galo saber segurar esse placar sem deixar o Grêmio crescer. Nos 4 primeiros minutos do jogo, o Grêmio tem mais chance que o primeiro tempo inteiro. Só que o Barba fez diferente, ele não demorou a mexer, ele não demorou a mudar. Ele percebeu, perdia o meio, colocou Kevin Castanho e Maicon e amarrou e aniquilou o Grêmio. Então é saber que existe uma vantagem, não abdicar de jogar futebol, porque o Galo é superior, tem mais camisa também, e para a gente não perder esse momento gostoso de paz que a gente está vivendo há 3 meses aí, de só resultado positivo. Esses 16 jogos, das 2 derrotas, uma o Galo jogou bem, a outra derrota a gente conseguiu a classificação na Copa do Brasil. Então, curtir, usufruir, não dá sorte pro azar não, porque tá gostoso demais viver esse período. Nandinha, as informações direto da Arena. Aliás, dá um abraço no Sulimar aí, Lauro, representante da Conmebol, ídolo de Vitor Moreira, que está aí recebendo a nossa equipe. E vamos tratar, então, dessa decisão da Sul-Americana amanhã, Atlético e Bragantino. Pois é, Bebel, o Solimar estava por aqui agora, viu? Mas deixou esse posto nesse momento, passarei o recado, pode deixar. Ô Bel, para a gente continuar falando então desse jogo, né, entre o Atlético e o Bragantino, tem um desfalque que já era muito esperado, né, em relação à partida, por conta do que aconteceu no último confronto do Atlético pelo Campeonato Brasileiro contra o Grêmio. O Igor Gomes deixou o gramado sentindo dores no pé e veio a confirmação oficial por parte do departamento médico do clube. O meia sofreu um estiramento no ligamento do pé direito, então ele vai estar fora de combate durante algum tempo, né? E aí, para a gente até comentar sobre esse assunto e não especificamente só sobre essa lesão, sobre a situação do jogador, há pouco tempo eu vou recordar aqui que nós trouxemos no Alterosa Esporte a informação de que o Igor Gomes e o staff dele já haviam sido informados pela diretoria do Atlético de que não há intenção em renovar o contrato. O contrato dele termina no fim do ano. Mas aí fica aquela pergunta, né? Igor Gomes vem sendo bem aproveitado nas últimas partidas. Ó, Rafael, deixo para você o questionamento. Se o Igor Gomes aceitasse, por exemplo, diminuir o valor do salário e fechasse um contrato um pouco menor, para você, seria bom permanecer ou não? Obrigado, valeu por tudo que fez por aqui. Ô Lauro, o atleticano raiz já passou por essas situações algumas vezes. Eduardo Vargas, por exemplo. Apesar de que o Vargas eu sentia que tinha uma preguicinha até para aquecer, o Igor Gomes não. Leva muito a sério a profissão dele.
mas sou contra, é hora de renovar. Acho que chegou em 23, 24, 25, 26, já é uma boa história no clube aí, é hora de refazer esse ciclo na posição. Mas eu tenho certeza que se tiver contrato com o Galo até dezembro, e se tiver que entrar em campo dia 31 de dezembro, o Igor Gomes levaria com muita seriedade. Isso não falta a ele profissionalismo. Sobre os desfalques, o Borbas, a gente viu pouco dele até agora, 5 minutos. O Léo Duarte está no DM e o Kevin Castanho não foi inscrito a tempo, ou seja, 2 fora do jogo. Um só foi testado 5 minutos, é pouco. A gente precisa destacar que a gente ainda assim pecou nessa janela, porque eles tinham que estar na intertemporada também. O Lianco fora vinha sendo o zagueiro titular, o Igor Gomes foi titular no último fim de semana, fez gol contra o Palmeiras, 2 assistências depois disso. Então tem dor de cabeça, sim, o Barba para escalar essa equipe. A minha grande preocupação é realmente o lado direito da zaga, o lado esquerdo da defesa, porque o Vitor Hugo, zagueiro, é veterano, o Juan Tressoldi tem uma sequência, uma minutagem muito grande. Então, se a gente, por acaso, conseguir uma boa vantagem no jogo, é hora de colocar o Vitão em campo. Eu observei, depois que todo mundo saiu do estádio, o estádio estava vazio, a turma trabalhou com bola, o Vitão estava lá, porque a gente precisa começar a ter descanso, porque vem Inter, vem Cruzeiro na Copa do Brasil, não vai ter janela para essa turma descansar. Se não acontecer agora, contra o Inter, Vitão titular, porque é atleta do clube ou empresta. Se tem medo, empresta. Se está aqui, coloca para jogar. Lauro Lopes, e agora boas notícias aí para o Fael, né? Pois é, o Faelzinho, será que ele vai estar amanhã? Não, né? Acho que o Fael tem um procedimento a ser realizado aí, mas amanhã a torcida atleticana vai estar, sabe onde? Lá no aeroporto da Pampulha para receber o Fred, o antigo sonho atleticano, enfim, está sendo realizado com a chegada do volante que estava na Turquia. Tudo preparado, então, para recebê-lo lá, inclusive com a presença da torcida às 11 horas da manhã. O Atlético está preparando, então, tudo lá para ter essa presença da torcida e também da imprensa. Logicamente, o Alterosa Esporte vai estar lá acompanhando esse desembarque do Fred, que chega e em breve já deve estar em campo, viu? O jogador, a gente lembra, já vinha atuando pelo Fenerbahçe, então condições físicas ele tem para entrar em campo o mais rápido possível, só fica mesmo dependendo da questão burocrática da inscrição na CBF, Bebel. Lá em 2010, no início do meu trabalho, eu vinha do interior, inclusive, para fazer aquela brincadeira no aeroporto, dei pão de queijo para o Obina, fez 27 gols na temporada de 2010. Alguns eu não fui tão feliz assim, com Cáceres, o Estrela de Xerife, Diego Souza, mas teve os que deram certo, Tardelli, Gilberto Silva também. E o Fred, a gente sente que a gente está buscando um atleticano, e isso muda totalmente esse astral, esse clima, porque quando a gente buscou a galera que estava voltando para o Galo, Bernardo, Tardelli teve isso, é um dos nossos, e é um cara que está realizando um sonho de vida dele, é um cara com um currículo, com uma carreira incrível também, que pena que eu não posso estar lá, mas bora lotar esse aeroporto aí, porque é a realização de um sonho de um cara que está doidinho para vestir a nossa camisa, toda a sorte do mundo. Lá no canal TV Camisa 12 eu gravei um vídeo de 1 hora sobre Fred, como ele está jogando no Fenerbahçe e como ele pode agregar aqui no Galo também. Maravilha, daqui a pouquinho o brilhou. Ninguém tem sido tão decisivo quanto ele no Galo. Até aqui o argentino é o líder absoluto do time de participações em gols. Seja balançando as redes ou deixando o companheiro na boa para marcar, o Coelho está no topo da lista atleticana. Vou continuar melhorando, vou continuar trabalhando para melhorar e não vou parar por aqui. Quero continuar ajudando a equipe para que a gente consiga grandes logros esse ano. Os 2 gols diante do Grêmio, na última rodada do Brasileirão, deixaram o jogador na artilharia da equipe ao lado de Bernardo. O atacante já marcou 6 vezes no ano. O Coelho também lidera o ranking de assistências do Atlético. Em 6 oportunidades, veio dele o passe final antes do time balançar as redes. Com muitos jogos ainda pela frente, o rendimento atual do atacante já é o mesmo da temporada completa de 2025. No segundo ano do jogador com a camisa alvinegra, Coelho parece cada vez mais confiante em campo. Amanhã o argentino tem mais um desafio pela frente ao lado do time. O Galo enfrenta o Bragantino em casa no jogo de volta da Copa Sul-Americana. Uma nova chance para manter a fama de decisivo
com a bola rolando. O Coelho, quando chegou aqui no Galo, eu achei que viria até para compor elenco, né? Mas em um ano que a média de gols, inclusive do brasileiro do ano passado, foi muito baixa, ele foi conquistando os treinadores até vir aquela lesão muito grave pela Copa Sul-Americana, inclusive consegue voltar na última partida contra o Vasco ali no Campeonato Brasileiro. Não é o rei da técnica, a tomada de decisão dele ainda precisa aprimorar, mas um bom número de assistências, né? O principal garçom da temporada, é o jogador que mais participou de gols. Então, se o problema da temporada 2026 ainda é no ataque, o Coelho talvez é quem consiga se safar dessa pelo número de assistências e até de gols e no total de participações em gols. O treinador ama esse tipo de jogador. O Coelho, por exemplo, tem uma bola que o Galo perde, o Preciado está na frente, ele cobra, ele vem, dá um carrinho, recupera a bola, então ele bate e volta o tempo todo. É um jogador que treinador vai sempre adorar porque ajuda muito coletivamente o time e é uma questão de refinar, de aprimorar essa tomada de decisão lá na frente, mas é extremamente útil para o elenco atleticano. Meus amores, e teve rodada do Campeonato Americano, né, Laurinho? Então, Bel, tem uma frase que a gente conhece bem no futebol, né? Jogo jogado, lambaria pescado, retrospecto não entra em campo. Mas aí serve para a gente analisar, né? Tanto o histórico da partida, de um duelo e também o momento dos clubes. Por que eu estou falando isso? Se a gente considerar o retrospecto entre o Bragantino e o Atlético aqui na capital mineira, desde que o Bragantino virou o Red Bull Bragantino, o Atlético não perde contra o time do interior paulista jogando em casa. São 6 partidas com 4 vitórias e 2 empates. E falando sobre o momento, o Atlético é o time entre todos os clubes da Série A que mantém a maior série de invencibilidade. Já falamos aqui, se o Atlético não perder, mais uma vez, aumentando essa série de invencibilidade, hoje de 9 jogos, a torcida então vai sair feliz da vida da Arena, Bebel. Maravilha, Laurinho. Então amanhã ele volta direto da Arena para trazer todas as informações da partida de amanhã, Atlético e Bragantino. Quer arrematar aí, Fael, esse comentário do Lauro? Não, só falar que o atleticano que tem sido muito legal essa atitude, mesmo no período mais difícil, deixar para protestar depois do apito final ou no intervalo, com a bola rolando, é jogar junto com o Galo, mesmo que tome um susto, mesmo que o Bragantino consiga alguma coisa no começo do jogo, é jogar junto com o Galo, porque a classificação se decide em 180 minutos dela. O Gão,